Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Boa noite, obrigada pela presença. Então, hoje eu quero apresentar o professor Elton Adversi, que participa do ciclo de debates filosóficos Mutações, para falar sobre o tema Mundo sem pensamento, sem ideologia, sem memória. O Sempre um Papo é viabilizado através do patrocínio do Instituto Cultural Vale e CEMIG, via Lei Federal Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. O ciclo de debates Mutações é realizado pelo Arte e Pensamento e SESC, com apoio institucional da Embaixada da França no Brasil. Apoio cultural da diretoria do livro Leitura, Literatura, Bibliotecas, Circuito Liberdade, Minas Literária, Decentra Cultura e Secretaria de Estado da Cultura e Turismo de Minas Gerais. Vamos aplaudir. A plateia recebe Elton com um carinhoso aplauso. Elton é um homem branco, de cabelo curto, grisalho e sem barba. Ele usa um óculos de hastes pretas. É um grande prazer integrar o ciclo que Adalto Novaes promove há tanto tempo, né? Algumas décadas já, e por isso, de início, eu agradeço vivamente ao Adalto por ter me convidado mais uma vez a fazer parte do ciclo, mas tenho de agradecer também ao Afonso Borges, que se dispôs a receber e organizar o ciclo aqui em Belo Horizonte, e a equipe que me recebeu, que está dando o apoio para que essa comunicação hoje possa acontecer, em especial a Ana Tereza. E o que eu pretendo falar hoje surgiu de uma conversa com o próprio Adalto Novaes há algum tempo, em que o Adalto se inquietava, né, sobre o tema do espírito do mundo, e que é o mote, não é, do evento. E a partir dessa conversa, eu levantei essa questão, e o que eu escrevi resulta, não é, dessa pergunta. Eu levantei essa questão sobre o que faz com que nós possamos perder o mundo. Perder o mundo no sentido do comum, do espaço comum, onde as nossas existências ganham sentido, onde elas ganham significado. Quais são as causas pelas quais nós perdemos o mundo? Que era um outro modo de pensar a questão sobre a morte do espírito, como o espírito pode morrer. Finalmente, as duas perguntas estão fortemente associadas, elas remetem uma à outra, não? Elas se implicam mutuamente. E então o título o inicial do texto seria isso: como o espírito morre, não é? Como o espírito pode morrer. Mas na escrita, não é? no preparo do texto, acabou adquirindo um outro título, não é? Sobre o mundo, como podemos perder o mundo. E evocando nesse título, já como a Ana Tereza aqui lembrou, evocando já 3 tópicos, que é o da ausência de pensamento, o da memória e o tópico da ideologia. Então, aquilo que eu gostaria de falar para vocês hoje, pois que se trata sobretudo disso, de uma interlocução, de uma conversa com vocês, o que eu gostaria de falar é sobre esses riscos, essa possibilidade que é evidente, a meu ver, na nossa realidade atual, na nossa realidade
contemporânea a possibilidade de perder o mundo. E eu acredito que essa perda do mundo pode ser causada, dentre outros fatores, evidentemente, mas acho que ela pode ser causada pela ausência de pensamento, pelo esquecimento, daí o tema da memória, e também nós podemos detectar este fenômeno da perda do mundo com a adesão ao discurso ideológico, à ideologia. Então, o texto se estrutura, na verdade, a partir desses 3 tópicos. Eu vou falar um pouco deles. Eu praticamente não vou ler o texto, a não ser uma passagem ou outra, e o momento final, as considerações finais. Eu faço questão, porque eu acho importante ler, pelo menos, as páginas finais do texto. Mas então o texto está organizado dessa maneira. Eu quero compreender como nós podemos perder o mundo, entendendo então o mundo como esse espaço comum, que envolve, evidentemente, a noção de espaço público, envolve também a noção de espaço político. Então, o mundo, numa definição arendtiana, de Hannah Arendt, que é uma autora, vocês já verão de imediato, Hannah Arendt é a autora que me guia e que me serve de referência para elaborar essas reflexões. Numa definição arendtiana, o mundo é aquilo que está entre nós, simultaneamente, nos unindo e separando. O mundo nos une e nos separa. Ele nos une e nos separa exatamente porque nós somos iguais e nós somos diferentes. Cada um de nós, na perspectiva arendtiana, que me parece bastante plausível, cada um de nós guarda com os outros uma relação de identidade. Somos iguais. Por outro lado, cada um de nós é único, é singular. Portanto, a existência em comum, ela envolve tanto a igualdade quanto a diferença. E isso tem toda a relevância para se entender o que é o mundo, pois o mundo é este lugar onde nós exercemos a igualdade, nós conhecemos a igualdade, é um lugar onde nós nos apresentamos em condições de igualdade, mas é o lugar também em que nós nos diferenciamos uns dos outros, ou é o lugar também em que nós manifestamos as nossas singularidades, aquilo que especifica cada um de nós, as nossas individualidades. Então, esse é o sentido do mundo, que é claramente um sentido político do mundo. O mundo tem de ser tomado aqui numa acepção política. Então, eu organizei o texto dessa forma, são 3 partes. Em cada uma delas eu trato de um tópico. Então, na primeira parte eu trato do tópico da ausência de pensamento, na segunda o tópico do memória e esquecimento, e na terceira parte o tópico da ideologia. Como eu começo o texto? Eu começo o texto lembrando um livro de Hannah Arendt, que este ano, aliás, completa 60 anos de publicação, ou seja, o livro foi publicado originalmente em 1963, um livro bastante polêmico de Hannah Arendt, que se chama Eichmann em Jerusalém. O livro publicado em 63, este livro resultou, na verdade, de uma série de reportagens que Hannah Arendt escreveu. Ela se ofereceu como repórter para New Yorker Magazine, né? E o editor, que de bobo não tinha nada, não é? Hannah Arendt já era uma intelectual bastante conhecida na sua época, ou na época do julgamento, né? O editor não hesitou, não vacilou em aceitar o pedido da Arendt de ser uma repórter enviada pelo New Yorker a Jerusalém para acompanhar o julgamento do Eichmann. Então, o livro resulta dessa série de reportagens que ela fez em 61, 62, o julgamento aconteceu em 1961. E eu parto desse livro, né, do Eichmann, do Adolf Eichmann, que foi
um criminoso nazista, ele foi um funcionário, foi um SA, né? Ele integrava a SA, mas a SS. Ele integrava a SS, mas integrava o aparato burocrático da SS. Né? Então, o Eichmann não era propriamente um homem de ação, digamos, um soldado SS, e não se ocupava diretamente das ações perpetradas pela SS. Mas ele era, sobretudo, um burocrata, um homem de gabinete. E um burocrata cuja função era, basicamente, organizar o transporte. Transporte dos perseguidos pelo governo nazista, perseguidos, em especial os judeus, mas não só. E esse transporte, em geral, consistia no encaminhamento dos perseguidos pelo regime nazista aos campos de concentração e aos campos de extermínio. Não é? Eichmann se ocupou, sobretudo, dos transportes, dos transportes para os campos de extermínio, sobretudo Auschwitz. Então ela escreve esse texto a partir do julgamento, ela tendo assistido ao julgamento de Eichmann em Jerusalém, e quando publica o livro, em 1963, de imediato, de pronto, tem origem uma polêmica que rendeu à Arendt uma série de dissabores, né? E causados por certas declarações da autora no livro. Uma delas era o fato dela afirmar que os conselhos judaicos haviam desempenhado um papel no extermínio dos judeus, e um papel colaborador, o que é evidente, isso é um fato, não é? Isso não cabe contestação, mas do seu ponto de vista, essa colaboração acelerou o processo de destruição em massa dos judeus. Essa declaração da Arendt não era nenhuma novidade. Alguns anos antes dela, um historiador havia publicado um trabalho alentado e minucioso sobre a destruição dos judeus. Esse historiador se chama Raoul Hilberg, cujo livro Arendt conhecia, que chama justamente A Destruição dos Judeus. A Arendt conhecia esse livro, ela cita o livro, mas o fato de ela colocar isso no seu texto, evidentemente, não poderia agradar à comunidade judaica a qual ela pertencia, vale lembrar, não é? A Arendt também era judia. Mas um outro ponto da polêmica, e é isso que me interessa mais, um outro ponto da polêmica é uma expressão que aparece no título do livro e aparece no final do livro, que é a expressão banalidade do mal. Esse termo foi muito mal recebido, foi muito mal compreendido, porque deixava entender que a Arendt estaria minimizando o impacto do Holocausto, do genocídio, transformando num crime banal, por intermédio da figura de Eichmann. Eichmann seria, então, um homem banal e, portanto, os seus crimes seriam banais. A Arendt, então, nessa interpretação, estaria desmistificando o genocídio. Mais do que isso, ela estaria mitigando a verdadeira dimensão do que aconteceu. Não é esse em absoluto o ponto de vista da autora, e não é também o meu, porque eu tenho a impressão que o termo banalidade do mal entendido, mas o termo banalidade do mal é, na verdade, profundamente perturbador. E não por essas razões, não porque a Arendt estaria contrariando uma evidência histórica, que é um massacre sem dimensões, um assassinato em massa desconhecido na história, não por isso. Não é por isso que eu acho que o termo seja perturbador, mas pelo fato de que a banalidade do mal indicar uma surpreendente desproporção entre
o crime cometido e a natureza do perpetrador. Quando Arendt diz, na parte inicial do seu livro, sobretudo nos capítulos 1º e 2º, que Eichmann era um homem medíocre, ela chega a dizer mesmo, né, que Eichmann era um palhaço. Ela usa esse termo. Um clown, ele era um palhaço. O que interessa a ela é colocar em primeiro plano este aparente paradoxo entre um crime, então, desmesurado, né, e o seu perpetrador, o seu criminoso, que era um homem comum. Quer dizer, o que a Arendt estava fazendo era seguir abrindo uma explicação, um entendimento do que aconteceu em uma via na qual a figura do criminoso demoníaco era desqualificada, era colocada em suspeita, era colocada em xeque. Ou seja, para Arendt, Eichmann não era a figura monstruosa, esse gênio do mal que essa figura muitas vezes foi construída, sobretudo pelas grandes mídias, mas não só, não é? Porque é compreensível que alguém que é responsabilizado por um crime dessa magnitude seja entendido como uma figura monstruosa, diabólica, e que, portanto, seria possível encontrar não exatamente toda a explicação, mas indícios para compreender por que aquilo aconteceu na natureza de quem cometeu o crime. É uma lógica natural, é uma lógica perfeitamente familiar e não surpreende, é absoluto. Mas o que Arendt faz, é isso que me parece tão perturbador no seu texto. O que ela faz é justamente mostrar que essa não é a melhor forma para entendermos o que se passou. Então, o caminho que ela segue é outro. Para entendermos o que se passou, temos que abrir mão dessa construção, segundo ela, fantasiosa e imaginária, mas que tem sua razão, mas que é imaginária, essa construção da diabolização do Eichmann em favor da sua banalização. Ora, isso para ela, para a sua argumentação, isso é importante. Eu acho que para nós também, finalmente posso avançar um pouco naquilo que eu escrevi, não é? Isso é importante porque permite entender que um advento, um acontecimento como o genocídio ou a implementação de sistemas totalitários é uma possibilidade que está inscrita, diria mesmo, enraizada na sociedade contemporânea. Quer dizer, nós não precisamos, é um outro modo de dizer a mesma coisa, nós não precisamos de uma organização demoníaca para entendermos o surgimento de um sistema totalitário. Para Arendt, a sociedade de massas, quer dizer, aquela em que pessoas como Eichmann são legião, pessoas como Eichmann constituem um número expressivo, a sociedade de massa contém em si, ela traz em seu interior as condições de possibilidade para o surgimento de um sistema totalitário. Por isso essa referência à mediocridade do Eichmann, uma mediocridade que, claro, vocês podem entender em duplo sentido, não é? De um lado a mediocridade como a média. Uma mulher assiste atentamente. Eichmann era um homem mediano, quer dizer, ele está na média, ele é como a maioria, ou como o maior número, e a mediocridade pode ser entendida também como a ausência de um brilhantismo, de um espírito particularmente arguto ou perspicaz, não é? Dois sentidos do termo mediocridade. Mas esse é o ponto principal para ela. Eu acho que ela tem pleno êxito na realização desse objetivo quando ela publica o seu texto. Ou seja, por que eu acho que ela tem pleno êxito? Porque as reações, me parece,
mesmo que não confessem, que não reconheçam, que não acompanhem a área em todo o desenvolvimento da sua argumentação, eu acho que essas reações extremamente virulentas são testemunho de uma certa estupefação que este argumento produz e que coloca diante de nós o fato evidente de que estamos, pelo menos potencialmente, dispostos a embarcar numa aventura genocida, ou numa aventura destrutiva, e uma política que é, finalmente, antipolítica. Pois que, na perspectiva arendtiana, um sistema totalitário, rigorosamente, não é um sistema político, é um sistema antipolítico. Pois que o que orienta o político, isso é essencial à política, o que orienta o político é a ideia de um bem comum, e não a destruição do comum. O que nós vemos no sistema totalitário para Arendt é precisamente essa destituição do comum e a destituição do mundo. O sistema totalitário encontraria, mas essa é uma hipótese, porque de fato isso não aconteceu em nenhum regime totalitário do qual nós temos notícia, mas a ambição de um sistema totalitário é a destruição do mundo. Veja, não é a destruição do planeta, é a destruição do mundo, quer dizer, é a destruição do espaço comum. Esse espaço comum, onde nós comparecemos como iguais e como diferentes. Vocês podem ter uma amostra disso na virulência com a qual sistemas totalitários perseguem a diferença. O sistema totalitário abriga o desejo de conformação da sociedade em um bloco monolítico que rejeita toda e qualquer heterogeneidade. O sonho ou o pesadelo totalitário é de uma sociedade plenamente massificada. Às vezes a Arendt usa uma imagem para expressar essa pretensão antipolítica do sistema totalitário, que seria os seres humanos amalgamados, unidos de modo a se tornarem indistinguíveis, anulando, portanto, a individualidade de cada um. E é isso que estaria em jogo, em princípio, num sistema totalitário, e por isso, um regime rigorosamente, um regime antipolítico. Pois bem, se o sistema totalitário pode ser implementado em uma sociedade de massa, se essa é uma de suas condições de possibilidade, o sistema totalitário, ele requer um ser humano que seja capaz ou esteja disposto a abrir mão do mundo. Abrir mão do mundo significa para Arendt, em primeiro lugar, e aí eu vou ao primeiro tópico do texto que eu preparei, abrir mão do mundo significa, em primeiro lugar, abrir mão da capacidade de pensamento. Fazer parte do mundo, estar no mundo, viver, frequentar esse espaço comum em que encontramos o mesmo e o outro, requer o exercício da capacidade de pensamento, pois que o mundo exige que nós nos posicionemos. O mundo exige que sobre ele nós tenhamos um ponto de vista. Como nós manifestamos as nossas individualidades? Expressando o modo como nós vemos as coisas, o modo como nós vemos a realidade, o modo como nós vemos o mundo. É sempre é pelo juízo, que é uma forma de atividade intelectual, né? É uma atividade espiritual, é pelo juízo e pelo pensamento que nós manifestamos a nossa visão do mundo, o modo como nós compreendemos o mundo, ou, como gostava de dizer Arendt, o modo como o mundo aparece para nós. Por isso, há uma forte relação, segundo ela, entre o pensamento e o mundo. E, pelo mesmo motivo, há uma forte relação entre perda do mundo, abandono do mundo e ausência de pensamento. Se voltarmos a Eichmann, para Arendt, Eichmann não pensava. Ela diz exatamente isso. Ela usa um termo no livro. É verdade que ele aparece só no finalzinho. Para ser mais preciso, o termo aparece só num pós-fácil do livro, mas se o termo não está na parte
principal do livro, a ideia está lá, a coisa está lá, digamos assim. Não é? Bom, qual é esse termo? Esse termo é ausência de pensamento. Thoughtlessness, como ela escreve em inglês. Não é? Thoughtlessness, que é ausência de pensamento. Então, do ponto de vista arendtiano, Eichmann carecia de pensamento. Eichmann não pensava. Uma das características, então, definitivas ou definitórias da personagem de Eichmann era a ausência de pensamento. Essa ausência de pensamento, então, é correlata à perda do mundo, ela é correlata ao abandono do mundo. E o que isso significa praticamente? Quer dizer, quando eu falo praticamente, eu falo nessa esfera da ação política, que é onde nós agimos com o outro, no mundo. É essa a esfera pública, a esfera política. Quais são as consequências da ausência de pensamento, segundo Arendt? Claro, é abandono do mundo, já sabemos, mas o que isso significa mais propriamente? Isso significa a adesão incondicionada ou quase incondicionada, isso significa a adesão quase incondicionada ao poder. Isso significa a obediência. A obediência está conjugada para Arendt com a irreflexão. Quero dizer, a obediência, evidentemente, é a obediência cega. Justamente aquela que é exigida de um funcionário como Eichmann, embora não fosse do primeiro escalão, das SS, ou do Departamento de Segurança, que era, enfim, a fazer das SS, um dos, né? Mas essa obediência era um princípio basilar, sem o qual uma estrutura como a máquina de destruição, a máquina assassina nazista, não poderia funcionar sem esta obediência. Então, Eichmann está inclinado, diz Arendt, esse eu acho que é o fulcro do seu argumento. Eichmann está inclinado a abdicar de qualquer centelha de reflexão em favor da obediência. Pois que a obediência lhe assegura um lugar. A obediência lhe assegura um pertencimento. Mesmo que esse pertencimento seja a uma máquina destrutiva. Mesmo que esse pertencimento seja a de um projeto genocida. Mas é isso que para Arendt que transparecia, né, na personagem do Eichmann. A sua inclinação, a sua disposição a dar a sua adesão. É isso que ela denomina de ausência do pensamento. Que não deve ser confundida, essa ausência de pensamento, não deve ser confundida com estupidez. Não deve ser confundida com incapacidade de calcular. Para Arendt, há uma diferença importante entre a capacidade lógica do cálculo e a capacidade de pensar e de julgar. São coisas distintas para ela. E uma não necessariamente é acompanhada da outra. O que nós vemos com Eichmann é precisamente um homem capaz de organizar. Ele foi um excelente organizador no que concernia a função que lhe era incumbida, não é? O transporte para os campos. Eichmann a executava excelentemente. Quer dizer, sua capacidade organizativa estava fora de questão. Mas isso para Arendt não tem forçosamente nenhuma relação com o pensamento, com a capacidade de pensar. O pensamento significa uma abertura para o mundo. O pensamento significa um recuo. O pensamento significa também assumir a individualidade, assumir a particularidade, assumir a especificidade e a parcialidade com a qual nós vemos o mundo. Mas o pensamento significa também a disposição a reformular as nossas opiniões, ou aquilo que
para nós parece verdadeiro. A atividade do pensamento, muitas vezes, é infrutífera na medida em que ela não assegura o acesso a uma verdade definitiva. Mas a atividade do pensamento é imprescindível para a produção de significado. É isso que está em jogo no pensar, no pensamento. E é disso que, segundo ela, que Eichmann estava desprovido. Eichmann, então, não pensava. Ele se servia, evidentemente, de uma capacidade intelectual, que é a articulação lógica, não é? Ou o cálculo, como diz Arendt, por vezes, mas não propriamente o pensamento. Um ser humano, portanto, incapaz de exercer o próprio pensamento. Ora, para Arendt, esse embotamento do pensamento tem forte ligação com o fenômeno da solidão. Outro aspecto importante para ela da sociedade de massa. A sociedade de massa é uma sociedade fragmentada. Ou seja, ela pode produzir, ela pode disseminar a solidão. O que não quer dizer que nós, que pertencemos a uma sociedade de massa, nos sintamos sempre, todo o tempo, solitários. Mas é uma experiência possível para os seres humanos em geral e particularmente comum em uma sociedade de massa. Essa solidão também pode ser entendida negativamente como a ausência de vínculos, como a ausência de laços que nos une aos nossos semelhantes, que nos une aos demais. Uma sociedade de massas, portanto, fomenta essa experiência da solidão. E para Arendt, a experiência da solidão tem uma consequência, não apenas política, mas também tem uma consequência intelectual. E as duas coisas estão ligadas para ela. O que seria a consequência política da solidão? Uma despolitização. A atrofia da capacidade de agir no espaço público com o outro. A solidão retira a nossa disposição para encontrar o outro no espaço público, visto que ela é, fundamentalmente, o sentimento do desamparo. Então, essa é a sua consequência política imediata, não é? Essa despolitização. Mas há uma consequência intelectual da solidão, que é a dificuldade que, quando nós experimentamos a solidão, a dificuldade de pensar. Em que sentido? De estabelecer com a realidade uma relação na qual nós exercemos a faculdade de julgar. Quer dizer, me expressando de uma outra forma, na solidão torna-se mais difícil separar o que é o verdadeiro e o que é o falso, distinguir o que são as nossas impressões meramente subjetivas daquilo que poderíamos chamar assim de objetivo. Porque para Arendt, o pensamento, ele requer um encontro com o outro, ele requer, portanto, a inserção em uma comunidade. Então, a solidão enfraquece a nossa capacidade de julgar. O modo como nós entendemos o mundo, como nós compreendemos o mundo, como nós julgamos o mundo, depende da nossa presença em uma comunidade. Se vocês quiserem aprender isso de uma forma mais intuitiva, basta lembrar do nosso sentimento de realidade. O que nós chamamos de realidade depende do que os outros chamam de realidade. Nenhum ser humano sozinho é capaz de desdobrar, de retirar dentro de si mesmo, como uma aranha retira a sua teia. Nenhum ser humano é capaz de retirar de si mesmo o senso da realidade, o sentido da realidade. Ele é externo, quer dizer, ele é construído externamente. Então, para nós compreendermos algo como real e considerarmos algo como real, nós precisamos do outro. Precisamos do outro. Negativamente, basta pensar que se nós estivermos inseridos em uma comunidade
que diz que o real é completamente diferente daquilo que nós pensamos, nós começamos a duvidar de nós mesmos. Mas será que isso que eu penso de tal coisa é verdadeiro? Porque se todos estão dizendo que não é. Para além de um construtivismo sociológico de botequim, o que está em jogo aí é uma condição humana para Arendt, qual seja, o de que nós nos humanizamos no pertencimento a uma comunidade, e isso no sentido mais pleno. Nós nos tornamos humanos, nós desenvolvemos as nossas capacidades espirituais em comunidade, com o outro, no espaço público. É isso que está em questão, é isso que é o centro do problema. Então, se voltarmos a Eichmann para Arendt era um homem solitário, que, portanto, segundo ela, havia aberto mão de sua capacidade de refletir sobre o mundo e sobre aquilo que ele próprio fazia. Não é uma desculpa, não é uma atenuante para Eichmann. Pelo contrário. Vale lembrar que Arendt, em momento algum, posicionou-se de modo contrário ao veredito do Tribunal de Jerusalém. Aí você sabe, o veredito do tribunal foi culpado. E a pena, a morte. Arendt, em momento algum do seu livro, contesta a legitimidade do veredito. Pelo contrário, ela acompanha o tribunal, o que também lhe rendeu uma série de críticas, justamente por aqueles que são mais simpáticos a ela. Não é? Mas por que ela acompanha o veredito? Porque apontar este fenômeno da ausência do pensamento em Eichmann não significa retirar de Eichmann a responsabilidade por aquilo que ele fez. Todos os seres humanos são responsáveis por aquilo que eles fazem. É evidente que devem ser resguardadas as circunstâncias, os casos, né, em que a atribuição de responsabilidade deve ser mitigada. Essa é uma trivialidade, nós sabemos disso. Mas, do ponto de vista de Arendt, Eichmann tinha plenas condições de agir de uma outra forma. Ou seja, o argumento de Arendt a respeito de Eichmann nada tem de um determinismo, nada tem de uma causalidade direta, simplória, redutora. Eichmann poderia ter feito de outra maneira, como muitos fizeram, como muitos se revoltaram, como muitos não deram a sua adesão. Eichmann escolheu a acomodação. E isso, portanto, para Arendt, é suficiente para responsabilizá-lo pelos crimes que ele cometeu. Então, esse ponto me parece importante, não é? Esse ponto da ausência de pensamento, no caso extremo do criminoso nazista, não é? do Eichmann, porque permite que nós compreendamos a verdadeira natureza da ausência de pensamento e a verdadeira consequência nefasta, por sinal, de abrir mão dessa capacidade de pensar e dar a adesão a sistemas que são abertamente antipolíticos para Arendt. Então, esse é um ponto do caso Eichmann que me interessou destacar, mas há um outro ponto, e aí esse é o segundo tópico do meu texto, o outro ponto é a memória e o esquecimento. Para Arendt, Eichmann, e ela diz isso no texto, vocês encontram isso no texto, não é? Para Arendt, Eichmann tinha péssima memória. Ele era um bom organizador, ele era um bom burocrata, mas ele não tinha muito boa memória. O que isso significa? Isso significa que, na retomada do passado, com frequência, Eichmann... Uma mulher ouve atentamente. Ele confundia datas, acontecimentos, causas, consequências, e não como um processo de autodefesa ou como um procedimento, não é? De proteção, visto que ele estava sendo julgado num tribunal, não é?
Não por isso, mas como, segundo a Arendt, pelo menos, como expressão da sua natureza. Ele tinha uma memória ruim, ele se esquecia. E isso, para Arendt, está ligado, essa má memória, esse esquecimento do Eichmann, para ela está ligado à ausência de pensamento. Essa dificuldade de fixar na memória, de manter viva na memória a ordem dos acontecimentos, o seu sentido. Pois que manter viva na memória é uma condição sem a qual não é possível fazer um juízo ou avaliar a realidade. Eichmann, portanto, tinha essa inclinação, essa tendência a se esquecer das coisas. O que se coaduna também, vale lembrar, sempre segundo Arendt, o que se coaduna também com a facilidade com a qual Eichmann utilizava clichês no lugar do pensamento. Clichês, quer dizer, o pensamento mecânico. E em diversas ocasiões, segundo ela, Eichmann deu mostras de, ao invés de expressar, digamos, o que uma pessoa racional, naquelas circunstâncias, diria, ele substituía uma proposição por um clichê, por um ditado. Por exemplo, os ditados fazem às vezes de clichê, não é? Claro, é claro que nós podemos colocar em xeque, duvidar da pertinência de um ditado, mas isso é exercer o pensamento. Mas quando o ditado fala por nós então estamos nesse registro do pensamento mecânico. E não raro, então, segundo ela, Eichmann demonstrava o seu apreço pelos clichês. É uma forma também de desmemoriação, é uma forma de esquecimento, é uma forma de não trazer de volta as experiências passadas e os sentidos que elas podem produzir. É uma forma de tamponar, quer dizer, o pensamento mecânico, a utilização de clichês, é uma forma de tamponar a brecha através da qual o pensamento pode emergir. Então, há uma associação para Arendt entre a ausência do pensamento e o esquecimento. E, por isso, segundo ela, Eichmann teria essa natureza, não é, desmemoriada, e que, segundo ela, é um fenômeno, então, detectável em um indivíduo, mas é um fenômeno de massa também. O esquecimento pode ser um processo coletivo. Da mesma forma que um indivíduo pode esquecer e confundir o seu passado, uma comunidade pode fazê-lo. Em um outro texto contemporâneo ao livro sobre Eichmann, um texto que Arendt escreve no comecinho também dos anos 60, então um texto que se chama Verdade e Política, e que se encontra numa coletânea cujo título é Entre o Passado e o Futuro. Nesse texto, Arendt fala de uma verdade factual. Ela usa essa expressão, verdade factual. E essa verdade factual seria, na verdade, perdoe a redundância, mas essa verdade factual seria, então, o registro dos fatos. A verdade factual se diferencia de uma verdade lógica. A verdade lógica, ela não depende dos fatos. Ela é uma verdade meramente racional, não é? A qual nós damos o nosso assentimento sem grandes dificuldades. 2 mais 2 fazem 4, por exemplo, não é? Então, essa é uma verdade racional, uma verdade lógica. A verdade factual é algo de outra ordem. A verdade factual, então, concerne aos acontecimentos, portanto, ao passado, e que são registrados. Ora, para Arendt, toda comunidade política necessita de conservar o seu passado, a sua memória factual. É isso que seria uma memória coletiva. Ela não usa o termo memória coletiva. Sou eu que estou aplicando o termo ao texto de Arendt. Mas eu acho que há uma afinidade evidente entre verdade factual e memória coletiva. Pois que a verdade factual, como ela não é, digamos, racional, filosófica ou lógica, ela depende
de duas coisas. A verdade factual depende do testemunho, para ela ser registrada, né? Ela precisa do testemunho, alguém que esteve presente e que, portanto, né, testemunhou, viu, ouviu o que se passou. A verdade factual depende do testemunho, mas ela depende também da partilha de uma experiência comum. Pois que sem esse segundo elemento, essa partilha, a verdade factual seria, na verdade, vítima de um subjetivismo. Não é? Quer dizer, se reduzíssemos a verdade factual àquela testemunhada por alguém, dificilmente poderíamos separá-la de uma opinião. Por isso, o que a arte entende por verdade factual tem esse duplo aspecto. Por um lado, é algo que aconteceu, testemunhado por alguém e que é partilhado e que ganha, portanto, o status de comum. Sem a verdade factual, para Arendt, não existe comunidade política. Então, qual é o argumento dela? Certamente, nós podemos discutir sobre fatos passados. Nós fazemos isso o tempo todo, não é? Fazemos isso todo o tempo. Nós podemos dar sentidos, significados diferentes ao que aconteceu no passado. É óbvio, não é? Mas é preciso que seja consolidada, segundo ela, uma estrutura veritativa comum para que nós possamos discutir sobre alguma coisa. É uma estrutura veritativa. É isso que é a verdade factual. Se essa estrutura que é mínima, se ela não é conservada, por exemplo, a Arendt cita algumas verdades factuais. Os alemães perderam a Segunda Guerra. Se nós passarmos a colocar em questão, e que é possível, evidentemente, não é? É uma potência do nosso discurso colocar tudo em questão. Mas se nós passarmos a colocar em questão este fato que é registrado, que foi testemunhado, que se consolidou na partilha e que deu sentido a uma comunidade ou a várias comunidades, se nós passarmos a colocar em questão este fato, nós perdemos, segundo Arendt, a base sobre a qual nós erigimos um mundo em comum. Por isso, me parece plausível colocar no mesmo pé a ausência de pensamento e o fenômeno do esquecimento. Uma coisa e outra são imprescindíveis para se compreender o que Arendt tem em mente quando fala, né, do mundo. E para se compreender também isso que eu estou chamando aqui das possibilidades de perder o mundo. Ausência de pensamento e esquecimento são ameaças à destruição do nosso mundo em comum. O terceiro tópico, então, já avançando aqui para o final do texto, o terceiro tópico concerne a ideologia. A ideologia que, na verdade, engloba os dois primeiros. Para compreender isso melhor, acho que vale a pena ter em mente o que Arendt entende por ideologia. Ideologia, bom, vocês sabem, o termo tem uma longa história, né, na tradição do pensamento, e é claro que Marx é, sem dúvida, uma referência incontornável quando falamos de ideologia. Mas quando Arendt utiliza o termo ideologia, ela faz uma redução. Ou seja, não interessa a ela seguir Marx no que diz respeito à concepção sociopolítica e econômica de ideologia. Grosso modo, para Marx, a ideologia é uma justificativa, é um discurso que justifica a dominação de classe. Ainda, grosso modo, para Marx, a ideologia naturaliza a dominação de classe, a diferença entre as classes e, em última instância, finalmente, a exploração que o capital impinge ao trabalhador.
Mas Arendt não se detém nessa acepção econômico, social e política de ideologia. Interessa a ela tomar a ideologia como uma visão de mundo. Quer dizer, uma concepção reduzida de ideologia que tem muita afinidade com o conceito de ideologia antes de Marx, que é um conceito filosófico de ideologia, na qual a ideologia se resume a um ideário, um conjunto de ideias. Mas é um conjunto de ideias que tem um aspecto político, pois que esse conjunto de ideias é uma interpretação do mundo, é uma visão do mundo. A Arendt usa essa expressão para, às vezes, designar a ideologia. Ela é uma visão de mundo. É uma visão de mundo que enquadra o mundo. O que significa enquadrar o mundo? Significa que a ideologia produz sentido. Mas, até aí, é difícil distinguir ideologia de uma teoria. É difícil distinguir ideologia de uma doutrina. É difícil distinguir ideologia de uma mera opinião compartilhada por muitos. Então, tem mais elementos aí para se especificar a ideologia. E para Arendt, um desses elementos é que a ideologia é uma visão de mundo totalizante. A ideologia, poderíamos dizer com ela, satura o mundo de significado, satura o mundo de sentido, não sobra brecha, não sobra vazio, não sobra nada. A ideologia, outro modo de dizer, a ideologia tudo explica. Tudo explica. E aí, quando estamos nesse registro, quando falamos na ideologia nessa acepção, os sistemas totalitários constituem, por excelência, sistemas ideológicos, pois todo sistema totalitário dispõe de uma visão de mundo que explica o real em sua totalidade. E quando eu falo, seguindo Arendt, quando eu falo da totalidade, isso deve ser tomado tanto no espaço quanto no tempo. Pois que a ideologia totalitária não explica apenas o mundo real, que na verdade é um mundo fictício, não explica apenas o mundo real em sua totalidade, sem falha, mas explica também o passado e antecipa o futuro. Prevê aquilo que vai acontecer. Se você se interessar, ou se vocês se interessam pelo tema, não é? Basta lembrar dos discursos dos líderes nazistas, talvez escolhendo aqui o principal deles, não é? Hitler. Seus discursos eram repletos de profecias que explicitavam não apenas o curso do acontecimento presente, mas vinculava o presente ao passado, pois que a raça ariana, a raça germânica, na verdade, era uma herdeira do passado, inclusive dos gregos. Na ideologia nazista oficial, todos os povos dominadores do passado eram gregos, eram germânicos e eram arianos, todos eles. Então, os gregos eram alemães, para os alemães nazistas, né? Os gregos eram alemães. Então, o passado, mas o futuro também. O Reich, o terceiro, deveria durar 1000 anos. Tá? E se as evidências para esta realização não são as mesmas para todos, a culpa é de quem vê. A ideologia, portanto, é englobante. Ora, então ela é perfeitamente conjugada, segundo Arendt, com a ausência de pensamento, pois que a adesão a um discurso totalitário, a um discurso ideológico, tomada sempre nessa acepção, a adesão ao discurso ideológico suprime a atividade do pensamento. Não é preciso pensar, basta servir-se da ideologia que tem as respostas para todas as questões. Não tem enigma. O mundo ideologizado é um mundo sem enigma, é um mundo sem interrogação.
Por isso Arendt pode dizer, em um outro livro, em Origens do Totalitarismo, num capítulo que foi acrescentado mais tarde, ela pode dizer que, sobretudo, a ideologia é uma logicalidade. A ideologia é uma lógica da ideia. Quer dizer, tem um traço, tem um caráter fortemente formalista na ideologia. Ela opera, sobretudo, como lógica. E a lógica é pensamento mecânico, não é? Mecanizado. Não é? O pensamento está encadeado de modo a evitar ou a impedir que as lacunas se transformem em ocasião para a reflexão. Lógica da ideia, logicalidade. É como ela entende também a ideologia. Então, em um sistema totalitário, e sobretudo o nazismo, que é sobre o qual ela mais se deteve, então nós temos ausência de pensamento. Então, há uma relação clara, segundo ela, entre ideologia e ausência de pensamento. Mas há também uma relação entre ideologia e esquecimento. Porque a ideologia não tem limites. A verdade factual, para Arendt, é um limite. A verdade dos fatos impõe um limite, não apenas à nossa interpretação da história, mas ela impõe limite também à nossa vontade. Quando nos referimos ao que passou, quando eu falei mais cedo, não é, dessa estrutura veritativa do passado, da verdade factual, está em questão aí, para Arendt, a limitação. O passado passou. E nós não podemos modificar isso. É verdade que, em outros momentos, Arendt se lembra de uma frase famosa do William Faulkner, né, que é uma peça do Faulkner, que se chama Requiem para uma freira. Uma frase em que um personagem do Faulkner dizia, não é? Que o passado nunca é passado. Claro, isso tem todo o sentido, certamente. Podemos compreender isso. A peça toda do Faulkner demonstra o sentido dessa frase. A Faulkner a coloca na peça não sem razão, porque a peça encena uma história em que o passado dos personagens é revivido de modo a reconfigurar por completo as suas existências. Mas vejam, isso é também o reconhecimento da inelutabilidade do passado. Se o passado pode jamais ser passado, é porque ele tem uma força que é alheia às nossas vontades. Se o passado pode voltar, não ser passado, não é? Como diz nessa passagem do Faulkner, se o passado pode voltar e transformar as nossas existências, é porque ele é mais forte do que as nossas vontades, sob esse aspecto. O passado, então, guarda como dizia Arendt, o passado guarda uma teimosia. Ela usa esse termo. Há uma certa obstinação no ser do passado. Por isso ele limita. Por isso ele pode, o passado, servir de base. Ora, voltando aqui à ideologia e conjugando com a ausência de pensamento, a ideologia arruína essa estrutura veritativa. Tudo pode ser verdadeiro no discurso ideológico. Tudo vale. Desde que certas condições sejam atendidas, né? Por exemplo, que seja o líder de um movimento totalitário que o diga. Não basta qualquer um dizer, evidentemente. Né? Mas tudo pode ser, no discurso ideológico e num sistema totalitário, tudo pode ser transformado. E para Arendt, na sociedade de massas, vejam só, nós estamos mais do que nunca inclinados a acreditar no que quer que seja. A credulidade, então, para Arendt, essa adesão às coisas mais absurdas, aos discursos mais disparatados, essa disposição é um traço do homem de massa, né? Perdão, do homem de massa, é um traço. Uma espectadora acompanha atentamente Da sociedade de massa, como em toda a sua extensão. Por isso, o tema da ideologia me parece ser também importante para se compreender esses dispositivos
não sei se o termo se aplica, mas talvez esses meios pelos quais nós podemos perder o mundo. O discurso ideológico também arruína a nossa relação com o outro no espaço público. A ideologia destrói o mundo. E destrói, a meu ver, produzindo essa adesão, né, que é da ordem da ausência de pensamento, e destrói também, ultrapassando todos os limites que somente o passado e a sua estrutura veritativa possui. Por isso, a ideologia integra esse terceiro tópico. Né? Como eu disse, eu queria ler apenas a parte final do texto, para encerrar a minha comunicação. As razões que me levaram a retomar o livro de Arendt sobre o caso Eichmann pouco têm a ver com as polêmicas que ele suscitou e ainda suscita. O criminoso nazista me interessou porque sua história permite compreender as condições sob as quais uma parte das pessoas dá sua adesão a um regime totalitário. De um lado, a personagem de Eichmann explicita uma inclinação a abrir mão da capacidade de pensar que não é incomum em uma sociedade de massas. De outro lado, sua falta de memória indica que a produção de um mundo fictício requer o auto-engano e o esquecimento do mundo real. Talvez por isso Eichmann mostre-se, em determinados momentos, pouco capaz de compreender exatamente a realidade em que ele se encontrava. O abandono do mundo real, quer dizer, o mundo efetivamente partilhado pelos seres humanos, o lugar em que simultaneamente constroem suas subjetividades e suas relações em torno de um interesse comum, tem entre suas causas a neutralização da capacidade de pensar. Além disso, requer também um esquecimento entendido como a destruição da verdade factual e o consequente uso sistemático da mentira. A ideologia permite que as duas coisas se realizem, atuando na produção de um sujeito obediente e irreflexivo, sem ligação com o passado realmente acontecido e inclinado a substituí-lo por um passado inventado. As páginas finais do relato que Wassily Grossman escreveu sobre Treblinka, lá em Grossman, um escritor russo, quer dizer, ucraniano, né? E judeu, e em um livro que depois, um texto que depois foi integrado no livro chamado A Estrada. Então, as páginas finais do relato de Grossman, que ele escreveu sobre Treblinka e publicou em 1945, já em 1945, colocam em termos inequívocos a gravidade do problema, o grande mal que nos acomete quando perdemos o mundo em comum. E eu termino citando essa passagem do Grossman. Hoje, cada pessoa é obrigada perante sua consciência, perante seu filho e sua mãe, perante a pátria e a humanidade, a responder com toda a força de sua inteligência a seguinte pergunta: o que deu origem ao racismo? O que é necessário para que o nazismo, o fascismo, o hitlerismo jamais renasçam, nem desse, nem do outro lado do oceano? Jamais e para todo o sempre. Devemos nos lembrar que o racismo, o fascismo vão emergir dessa guerra não apenas com o amargor da derrota, mas com a doce lembrança da facilidade de cometer assassinatos em massa. Matar nações inteiras
revelou-se algo não realmente muito difícil. Apenas com um lápis é possível demonstrar que qualquer grande empresa de construção, com experiência no uso de concreto armado, pode, ao longo de 6 meses e com uma força de trabalho adequadamente organizada, erigir câmeras de gás suficientes para toda a população da Terra. Devem se lembrar disso com rigor e todos os dias, todos que têm apreço pela honra, pela liberdade e pela vida de todos os povos e de toda a humanidade. Muito obrigado. Elton é contemplado com os aplausos da plateia. Gente, vamos começar nas perguntas? Um homem recebe o microfone para fazer uma pergunta a Elton. Professor, sempre vai precisar de um líder populista, carismático, e se dá por carência afetiva ou mais por ignorância de inteligência emocional? O que o senhor acha? Eu acho que são todos esses fatores, né? Quer dizer, não há uma resposta única, não, porque trata-se de um fenômeno complexo, né? Que, portanto, que concerne a nossa vida coletiva. Agora, o que me parece crucial aqui, eu acho que eu insisti muito sobre esse aspecto, é que faz sentido o apelo à responsabilidade de cada um. Isso faz sentido. Quer dizer, para além, né, de um mero moralismo ou, enfim, não é? De um panfletismo político, muito além disso, eu acho que é crucial nós recordarmos a nossa responsabilidade. Quer dizer, finalmente, é imprescindível mesmo fazer isso para evitar esses efeitos nefastos, né, da conjugação desses elementos em uma sociedade de massa, onde pode aparecer um líder populista, onde a ideologia pode se disseminar, onde o sentimento de realidade pode facilmente ser enfraquecido e onde a mentira pode ser organizada e ocupar o lugar da verdade. Acho que não cabe colocar em dúvida a necessidade de lembrar a nossa responsabilidade. Eu acho que esse foi o fio que eu tentei seguir. Mas obrigado pela questão. Mas... Perdão? Passa muito por mais uma questão emotiva, sim, do que intelectual. Mas eu acho que você tem razão. Agora, eu penso também que as coisas estão conjugadas. Quer dizer, não é? Valendo lembrar essa advertência da Arendt, né, de que a racionalidade ela também contém uma logicalidade que pode ser uma grande armadilha. Né? Quer dizer, eu acho que a oposição não pode ser de um lado a racionalidade e a inteligência racional e de outro lado um aspecto emocional, embora nos fenômenos, como você bem lembrou, eu acho que nos fenômenos de massa é palpável essa dimensão emotiva, né? Afetiva, era palpável. E onde os afetos imperam, claro, dificilmente é possível o exercício da reflexão, certamente. Mas, por outro lado, é preciso lembrar que a razão também guarda as suas armadilhas. E que, portanto, a atitude crítica compreendida como esse recuo constante com relação às suas próprias convicções faz parte desse, por que não dizer, desse exercício político. Um espectador faz uma pergunta. Boa noite, professor. Obrigado pela palestra. Eu vou colocar uma questão que talvez a Hannah Arendt não tenha se detido sobre ela, até porque a discussão se deu posterior a ela, mas talvez haja uma possibilidade de interpretar a questão à luz de Hannah Arendt. É sobre o segundo tópico da sua palestra, sobre a ausência de memória. Alguns autores, sobretudo a partir da década de 1970, 80, vão pensar na ideia de uma saturação da memória, de uma fetichização do passado, e vão requerer, um direito ao esquecimento
e pensando, inclusive, uma dimensão positiva do esquecimento. Então, eu queria só contrapor, colocar isso como um ponto de, não contraposição, mas de inclinação a partir da Hannah Arendt. Ok, obrigado pela pergunta. E é um debate, não é? Isso que envolve, sobretudo, os historiadores, não é? Sobre este lugar da memória, sobre o acho que você usou uma ótima expressão, não é? Dessa fetichização, não é? Do passado, essa fetichização da memória, porque é uma faca de dois gumes, finalmente, porque nós podemos também entender, não é? Que esta força veritativa da memória pode significar também o encurtamento do espaço da liberdade, né? E pode se tornar também uma estratégia política. O passado pode legitimar, ele pode ser também um instrumento de legitimação, né? E de legitimação de qualquer projeto político, desde que encontre esse contexto apropriado, ou seja, aquele em que o passado é considerado, então, a fonte, a partir da qual nós podemos, de fato, encontrar um fundamento e um princípio de legitimidade. Então, qualquer projeto, mesmo os mais autoritários, pode se servir do passado, né? Então, esse é um outro aspecto da questão. Há ainda um outro ao qual eu fiz alusão, que também é frequente no debate entre os historiadores. Eu não sou um historiador, eu sou um filósofo, ou ao menos um professor de filosofia, mas é um debate que também que começa a ganhar mais intensidade nos anos 70 entre os historiadores, que é justamente a contraposição, mais do que contraposição, a oposição mesmo entre memória e história. Quer dizer, enfim, a história estaria do lado da objetividade, né? E ao passo que a memória é sempre flutuante, a memória é sempre suscetível às influências emocionais, ela é sempre suscetível aos interesses, né? Então a memória é vulnerável, né? E o trabalho do historiador não é com a memória, o trabalho do historiador é com a história. Então, eu entendo essas distinções e sua pertinência. Mas eu insisto no seguinte, apoiando-me em Arendt, eu insisto no seguinte: há algo na memória que é, a meu ver, fundamental para compreendermos a vida em comum e para organizarmos a vida em comum. Um outro modo de dizer, não existe comunidade se não houver uma memória coletiva. Mas eu insisto também na qualificação coletiva. Não se trata em absoluto, quando olhamos por esse ângulo, que é o ângulo político, não se trata em absoluto de negar as flutuações da memória subjetiva, mas se trata de compreender a força política do passado quando ele é partilhado, quando ele constitui essa base sem a qual uma comunidade não pode, de fato, se erigir. Então, essa dimensão coletiva da memória que me interessa colocar no primeiro plano, e eu acho que a Arendt, ela não usa o termo, né, memória coletiva, você lembrou aí a discussão entre os historiadores, né? Vale lembrar que é a partir de um livro do Michel Halbwachs, nos anos 50, que o termo memória coletiva passa a circular, mas que a Arendt não conhecia e não se refere a ele, mas o Halbwachs, numa abordagem muito negativa, né, ele faz da memória coletiva, né? Ele tem uma visão muito negativa da memória coletiva, justamente porque ele ainda, a meu ver, está fortemente sob o impacto de uma concepção positivista da história. Eu leio assim, não é? Eu leio dessa forma. Mas, então, eu penso que isso, um posicionamento como esse do Halbwachs, né, de você desqualificar a memória coletiva, eu acho que perde de vista o significado político e a função política da memória. Sem uma memória comum, sem uma memória coletiva, não vejo a possibilidade de constituição de uma vida comum. Essa memória coletiva não é intocável.
essa memória coletiva não é a única fonte de legitimidade para o presente. A Arendt se serve de uma metáfora espacial. Ela fala nesse livro, nesse texto do Verdade e Mentira, ela fala que a verdade factual é o chão e é o céu. Quer dizer, precisamente isso que limita. Um espectador grava a fala de Elton com o celular. Mas a verdade factual não é onde nós agimos. Então, é isso que me parece importante reter. A diferença entre o que é do campo da ação e que, claro, aquilo que nós fazemos no espaço comum, isso vai ser o insumo da memória, isso vai constituir a memória comum. Mas a memória é essencialmente coleta e registro. Ela, portanto, concerne a habilidades diferentes dos seres humanos, diferentes daquelas que são propriamente políticas, como a ação, portanto, como a liberdade. Então, quando ela se serve dessa imagem, está em jogo para ela mostrar qual é o campo em que nós exercemos a liberdade, e a liberdade para ela não tem limite prévio, não tem uma normatividade que presida e que orienta a ação. Então, o espaço da liberdade é o espaço do imprevisível, é o espaço da espontaneidade, mas essa espontaneidade ela tem de encontrar algum enquadramento. A memória faz essas vezes, a memória coletiva faz essas vezes do enquadramento. Não é o único. As instituições fazem esse enquadramento, a universidade faz esse enquadramento, a lei, um sistema normativo, um sistema jurídico, é um enquadramento que permite que nós exerçamos a liberdade em um determinado espaço. Então, eu compreendo que ela compreende a memória assim, né? Vale observar isso. Sou eu lendo Arendt, né? Porque ela não se detém. Embora o tema da memória seja presente em toda a obra de Hannah Arendt, toda a obra tem a memória, mas ela não elabora desta forma o problema da memória e em sua relação com a verdade factual em especial. Não sei se respondi a questão, mas eu agradeço enormemente. Um espectador faz uma pergunta a Elton. Boa noite, obrigado pela palestra. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou fazer duas questões no seu objetivo, talvez voltando um pouco, e talvez você já tenha respondido um pouco a segunda. Pensando na ideia, você não falou provavelmente da burocracia, mas pensando no papel que a burocracia teria em produzir esquecimento e produzir também falta de pensamento em alguns momentos, senão que na burocracia não se pense exatamente, né? Mas acho que no contexto que você trouxe, acho que é importante falar e acho que a burocracia já tem outras dimensões hoje em dia, né? E outra coisa é o momento, se nesse texto a Hannah fala da democracia, que lugar a democracia teria, né? Em lidar entre o esquecimento, o pensamento e como ela poderia balizar a ideologia, né? Sobretudo hoje em dia, quando a gente não tem, então, usando termos da sua palestra, acho que a gente não tem são tantos lugares de experiência comum que está está difícil construir verdades factuais em alguns momentos, né? Então a gente tem mais espaço para ideologia, né, do que para construir consensos factuais, né? E uma descrença muito grande nas instituições tradicionais, né, hoje em dia, né, um questionamento que já existia lá, se for pensar no pós-modernismo, né, tal, e que acabou virando outra coisa, né, na segunda década aí do milênio, né? Então, eu queria que você trouxesse a reflexão um pouco mais para a atualidade, assim, podendo contribuir a gente a pensar também no dia a dia. Obrigado. Obrigado a você pelas questões. Eu acho que a questão da burocracia, que também que interessa a ela, né, em diversas ocasiões, sobretudo num esteio weberiano, né, de uma forma de dominação burocrática que é característica da sociedade moderna, né, e, enfim, que detém uma racionalidade específica. E então o tema
recorrentemente ressurge nos textos da Arendt, mas aqui, pelo menos se tomarmos por referência o livro sobre Eichmann, aparece menos a figura da dominação propriamente burocrática, né? Embora isso esteja no horizonte, e mais o fato de que o personagem do burocrata, não é tanto a dominação burocrática, mas o personagem do burocrata configura para brincar com o Weber, configura um dos tipos ideais do súdito de um sistema totalitário. Eu acho que é esse o foco dela no texto sobre Eichmann, né? Então, o problema da burocracia está colocado, mas nesse ângulo bem mais enviesado ali, né? E é claro, a questão da democracia moderna, ela toca forçosamente na questão da ideologia, visto que estamos falando de uma nova reconfiguração da existência política em comum, não é da existência em comum, simplesmente. Então, eu acho que, na perspectiva de Arendt, não se pode separar o surgimento da democracia moderna. Quando eu falo da democracia moderna, eu me refiro à democracia como nós vamos conhecê-la a partir do século XIX. Né? Quer dizer, com seu mecanismo representativo, mas também com o fato de ser uma democracia universalizante, inclusiva nesse sentido jurídico, né? Mesmo que, se de fato ela não é sempre inclusiva, todos nós sabemos disso, mas juridicamente sim, né? Então, eu me refiro a essa democracia, a democracia também da sociedade de massa. Essa democracia que já é tão bem capturada em sua essência por Tocqueville, né? Esse autor que é crucial para a Arendt na democracia da América, né? Então, um autor do século XIX, que já entende a grande novidade que é o surgimento de uma democracia, uma sociedade de massas. Mas, então, se o século XIX é o momento em que nasce a democracia moderna, é também, no mesmo momento, o contexto do surgimento da ideologia. Uma coisa não vai sem a outra, pois que a ideologia, nesse sentido moderno, que ultrapassa, portanto, a definição do ideário, de mera doutrina, né, a ideologia ela produz a organização da massa. Então, somente em um contexto democrático, moderno, é possível o advento, o surgimento, o aparecimento de ideologias nesse sentido arendtiano. Por quê? A ideologia, então, mobiliza, organiza a massa, mas a ideologia também ela se constitui como uma espécie de negativo da experiência democrática. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que as democracias modernas elas são marcadas pela contingência, pela imprevisibilidade. Elas são marcadas pela... Me lembrando de um outro autor que sempre me vem à memória quando eu leio Arendt, que, aliás, era um leitor de Arendt, que é Claude Lefort. As democracias modernas são marcadas pela indeterminação. O que isso quer dizer, indeterminação? Porque as democracias modernas são regimes políticos, mas também são regimes sociais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, nas democracias modernas, não é apenas o poder instituído que é questionado e que, né, ele é ocupado alternadamente por pessoas, partidos diferentes. Não é só isso. A democracia moderna também é um regime no qual investigamos e colocamos em questão os pilares da nossa vida em comum. Uma sociedade democrática, portanto, ela é também caracterizada, não apenas pela forma política, mas ela é caracterizada também por uma relação com o poder que é do questionamento. É marcada também por uma relação com o saber, que é a dúvida.
é marcada também por uma relação com a lei, que é o desejo de sua reformulação, a criação de direitos, a sua ampliação, o desejo de inclusão. São traços de uma sociedade que não está presa, que não está arraigada ou enraizada em princípios que a enrijeceriam. A sociedade moderna é uma sociedade sempre em movimento. Ora, por ser uma sociedade em movimento, ela também é suscetível da sua negação. Por isso que eu falei da ideologia como o negativo. A sociedade moderna pode também produzir a ideologia que suplanta essa indeterminação. A ideologia, eu falei isso mais cedo, né, na minha comunicação, a ideologia silencia as perguntas, porque ela dá a resposta. Então, toda essa flutuação, toda essa incerteza que caracteriza uma sociedade democrática, ela é tamponada, ela é neutralizada pela ideologia, pelo discurso ideológico. Então, há, portanto, uma relação, a meu ver, interna entre sociedade democrática e ideologia. E isso não tem remédio. Não tem solução para isso. Nós não seremos capazes de nos livrarmos das ideologias em um mundo que seja plenamente, não é, racionalizado e que todos nós, finalmente, não é, conseguimos suportar a contingência, a indeterminação. Isso é falso. Esse mundo não existe nem vai existir. Agora, e esse foi um pouco o mote do meu texto, isso nos obriga a lembrar que a indeterminação, a incerteza é uma obrigação para nós. Nós temos de assumir a incerteza, temos de assumir essa indeterminação. E há modos, então, de lidar com isso. Aí voltamos novamente. O poder organiza a nossa vida social. Devemos sempre contestá-lo, devemos sempre colocá-lo dentro de certos limites, mas ele organiza a nossa vida social. O conhecimento também. E a lei também. Eu acho que a arte dá um passo importante no que concerne a essa forma de organização democrática da vida comum no livro sobre a Revolução, que é um livro que ela publica no mesmo ano do livro sobre Eichmann, em 63. Eu acho que é um livro fabuloso, em que, para quem se interessa por essas questões, não é? Porque é um livro em que a arte vai tentar avançar essa questão que você colocou. Mas numa sociedade democrática, que por natureza é efervescente, que pode produzir o seu contrário, que é o totalitarismo, né? Por meio da ideologia, ela pode produzir o seu contrário. Como é que essa sociedade pode fazer para ela tentar conservar a sua existência? Para tentar conservar a liberdade, por exemplo. Então, nesse livro sobre a Revolução, ela vai caminhar em direção a essas estruturas que dão uma certa ordenação à liberdade. Dentre elas, ela privilegia a lei, a Constituição em especial. E ela vai retomar, então, a história americana para mostrar como, neste momento crucial da fundação de um país, que coincide com a fundação da própria modernidade política, a lei, por via do aparato constitucional, pode ser um meio valioso, mas jamais definitivo, visto que o remédio, né, não existe, mas um meio que pode estabilizar as nossas relações comuns e, portanto, conservar a democracia. República e democracia estão conjugadas em Arendt. Um homem faz uma pergunta no microfone. Boa noite. Boa noite, professor. Palestra maravilhosa. É só para trazer um ponto que eu, sim, sobre essa questão que o senhor traz da Arendt trabalhar o homem medíocre. Esse homem medíocre, burocrata, né? E que na época, sim, né? Se você pensa dessa lógica, desse lugar do homem medíocre, enquanto aquele homem que numa estrutura tão complexa de assassinato como foi, né, o próprio processo, o próprio projeto nazista, apresentar esse homem que ficou a cargo
da logística, né, por mais que seja logística, mas que ficou a cargo desse projeto, que foi o Reichmann, é quase ter entendido que ele fosse simplista demais dar a ele esse lugar, né? Não estou dizendo que é simples, eu falo que, inclusive, foi um dos pontos de trazer isso, né? Ou seja, dizer que esse homem é apenas um burocrata para um projeto tão grande como esse de extermínio é quase que, tipo assim, é quase que brincar com a gente, né? Nesse sentido. Por que eu estou trazendo esse ponto? É porque eu estou tentando pensar para os dias de hoje a questão do analfabeto funcional, enquanto aquele que aparece no lugar neste país, ou, né, pensando nesse lugar de manifestação de germe, como se diz, do germe e da manifestação da ideologia. De uma ideologia, como o senhor mesmo falou, a questão daquele lugar que ela responde tudo, ou seja, tudo em si nela. Né? Ela responde, a verdade está com ela, ela mesma produz, ela mesma responde. E eu estou tentando pensar isso nesse país hoje, nesse ponto. Eu queria trazer essa questão da problematização. Se o senhor pode falar um pouco, é cabível a gente tentar pensar, a partir de Harriet, sobre o homem burocrata medíocre, o analfabeto funcional, que inclusive busca o tempo todo se encontrar nesses lugares de âmbitos estatais e mesmo em vários lugares dos segmentos da sociedade. Porque é a partir disso que nós estamos assistindo, inclusive, hoje o instrumento seria o WhatsApp. Eu falo assim, de um lugar onde simplesmente a verdade factual se encontra num aplicativo que, a partir do momento que ele diz, é ele que conduz todo o processo, seja ele político, social, e que nós estamos assistindo essa exacerbação do racismo, do fascismo e de tantas coisas, homofobia e tantas outras coisas a mais. É isso, obrigado. Obrigado pela questão. Mas eu acho que isso que você, se eu entendi corretamente a sua pergunta, isso que você está chamando do analfabeto funcional tem forte relação com a ausência de pensamento. Não é? Quer dizer, com essa predisposição a aderir a discursos ideológicos, não é? Ou a esses projetos que visam a fabricação de um mundo, não é? A produção de um mundo fictício. E agora, vale lembrar, foi importante você voltar a este ponto, porque em momento algum a arte vai encontrar no Eichmann, uma explicação. Ela não busca isso, nem deseja isso, uma explicação causal para aquilo que aconteceu. Ela não está dizendo porque existe burocracia, porque existe o burocrata, então existe o genocídio. Então existe sistema totalitário. Não é simples assim. Né? Quer dizer, o que ela está dizendo é que nós não compreendemos algo terrível, nefando, como o genocídio e como ele foi praticado, né? Se abrirmos mão desta peça específica, não tem outras, mas se abrirmos mão dessa peça que é a ausência de pensamento, que é isso que ela chama da banalidade do mal, que é isso que ela chama, então, digamos, de uma personalidade burocrática. Quer dizer, o totalitarismo requereu essa alma, então, burocratizada, mecanicizada, e para que a sua implementação é um dos elementos, mas não é, evidentemente, um princípio de explicação. E, portanto, outra vez, eu acho que ela foi vítima de incompreensão, de entender que não é essa a ordem das coisas. Né? Uma mulher faz uma pergunta. Não, era nesse sentido, a pergunta era se o Eichmann de Harriet era real, se esse indivíduo que tem essa capacidade de não pensar, essa capacidade de esquecimento, um ser exclusivamente ideológico, ou se ela está nos dizendo de um sintoma de uma sociedade que esquece, que não pensa. Eu queria questionar essa personificação, porque me parece que hoje, quando a gente quer trazer para aqui, para agora, esse pensamento, a gente precisa também pensar um pouco mais, fazer de novo o neologismo, mas também no sentido de que se esse homem é real, se esse indivíduo é real, como que o nosso mundo vai sobreviver aí?
Ótima questão. Ótimas questões, né? E é certo que a Arendt carrega um pouco nas tintas, né? Quando ela descreve. Eu acho que ela tem noção também da força retórica, né? da sua descrição do Eichmann. De qualquer forma, ela está convencida de que capturou algo da realidade. E que esse algo da realidade, então, é essa ausência de pensamento e banalidade do mal. Não é? Se Eichmann era exatamente assim, não é? Acho que não era tão importante para ela. Mas se lermos uma biografia do Eichmann, tem uma ótima biografia de um autor chamado David Cesarani, uma ótima biografia do Eichmann, e nós vemos que não vai coincidir plenamente, não é, esse Eichmann bem biografado pelo Cesarani com o Eichmann descrito pela Arendt. Mas eu tenho a impressão que ela sabia disso. Não é? Eu acho que... E ela diz isso de alguma maneira, numa entrevista também, na mesma época, em que ela retoma alguns dos argumentos do livro. Eu acho que ela quer chamar a atenção para o fenômeno, que é a ausência de pensamento, e como este fenômeno tem consequências políticas. É isso que é o mais importante para ela. Porque ela sabe que se ela, por demais, ater-se à personagem do Eichmann, será difícil ela realizar o seu objetivo. Será difícil porque é raro encontrar alguém como o Eichmann. Não é? Então, se ela quer nos convencer de que o Eichmann é uma possibilidade, então ela tem de diluir esse Eichmann, como ela retrata, em um elemento que esteja presente na sociedade. Ela não quer dizer, e ela tem cuidado com isso, ela não quer dizer que cada um de nós é um Eichmann. Ela não diz isso. Ela não está dizendo que cada um de nós é um Eichmann em potencial. Porque isso seria universalizar aquilo que é da ordem do singular. A Arendt não se dá a essas abstrações, não a essas, se dá a outras, mas não a essas. O que ela diz é que o Eichmann não é uma figura extraordinária. Essa figura está presente, ela faz parte do nosso universo, ela faz parte do nosso mundo. Ele não é de outro lugar a não ser este lugar. Por isso, a crítica à demonização do Eichmann. Então, o Eichmann pertence a nós. Ele faz parte do nosso mundo. Esse é o ponto em que ela concentra o seu argumento justamente para mostrar que o que nós vemos em Eichmann é, na verdade, um aspecto da sociedade de massa que permite, em parte, compreender aquilo que parece ser incompreensível. Não sei se respondi também a questão, mas agradeço muito por tê-la colocado. Gente, muito obrigada. A plateia se despede com uma salva de palmas.